Saudações, meus irmãos. A paz de Cristo. Como estão? Bem? Irmãos, hoje nós vamos estar meditando um pouco sobre a doutrina. Graças a Deus, mais um dia. 13 de junho de 2023, vamos seguindo em frente na luta e na fé, na perseverança. Gostaria de estar meditando hoje com os irmãos numa passagem que se encontra falando um pouco sobre a doutrina, A doutrina que a gente segue, a doutrina da Bíblia. Aos Romanos, capítulo de número 5. Graças a Deus, mais um dia aí, como eu já tenho dito para os irmãos, vamos seguindo na luta, na perseverança, que Deus vai continuar nos dando a vitória, Pois, como a gente sabe, nascemos para vencer, através da cruz de Cristo, nós podemos estar vencendo dia a dia, uma missão, Na verdade, nós já somos vencedores, irmãos? Por aquilo que Cristo fez. Basta você compreender, basta você ter o discernimento da Bíblia, E pelo Espírito Santo que é nos dado, que se tem ouvido, que se tem falado, que você também vai entendendo, nós vamos entendendo o trabalhar de Deus. E é uma passagem muito importante, gostaria que os irmãos estivessem prestando atenção, é a palavra de Deus, ouvindo, meditando, pois sabemos, que temos sido consolados e temos sido salvos, da ira de Deus, mediante a cruz do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Te agradeço mais uma vez por você estar aí inscrito no canal. Chame mais amigos e mostre esse vídeo, compartilhe, fique à vontade para que o canal esteja crescendo e possamos estar vencendo juntos, A gente sabe que a igreja unida jamais será vencida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus em mais este dia. Tomar um golinho de café aí, irmãos, na paz. Eita glória! Acabei de fazer. Estou gravando esse vídeo de manhãzinha, viu, irmãos? Aí, ó, não vou falar o horário, mas são 6h25. Beleza? Então, irmãos, vou estar fazendo uma oração aqui para que Deus venha nos dar a consolação do seu Espírito Santo, esteja conosco, esteja fortalecendo o nosso dia, para que a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, para que possamos vencer da melhor maneira possível, de uma forma digna, estarmos vivendo mais este dia, Então, vou fazer uma oração aqui e vamos lá, estejam atentos à palavra, A palavra é de Deus, irmãos? Ele usa e capacita cada um de nós, mas a palavra é dele, está sobre todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nosso Deus, pastor e mestre divino, bispo de nossas almas, estamos aqui agradecidos mais uma vez pela palavra do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela consolação do Teu Espírito Santo, pelo perdão dos nossos pecados e por estar curando nossas almas. Eu te agradeço por este dia, Senhor Jesus, e pela vitória do Senhor. Ali na cruz do Calvário, onde o Senhor deixou, onde o Senhor propagou estas boas novas de salvação a todos aqueles que se aproximam de Ti, os que são chamados por Tua graça e por Tua palavra. Repreenda todo o mal, Senhor Jesus, toda obra do inferno, toda obra maligna, para que possamos estar meditando mais na Tua palavra, pois sabemos que o Senhor tem consolado os nossos corações, tem falado conosco, tem nos dado do Teu Espírito Santo. E eu peço agora, em nome do Senhor, que toda obra do mal seja desfeita, que possamos continuar ouvindo a Tua palavra, pois sabemos que o Senhor tem nos dado discernimento. Agradeço por mais este dia, em o nome santo
do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, o que vai nos dizer a palavra? A palavra de Deus pelo apóstolo Paulo aqui aos Romanos, capítulo de número 5. O que vai nos dizer? Né? Vamos ver, falando um pouco sobre doutrina, falando um pouco sobre a fé, falando um pouco sobre a justificação. O apóstolo Paulo, ele cumpriu o seu chamado, Deus deu uma missão para ele, ele cumpriu apenas isso, ele fez a vontade de Deus no seu tempo, da maneira que Deus orientou, da maneira que o Espírito Santo enviou, como está escrito. Então, irmãos, vamos prestar muita atenção no que está escrito. O ser humano peca, eu peco, nós somos falhos, né, irmãos? A igreja peca, temos pecado, mas o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma promessa, ele tem nos abençoado, ele perdoa, para que deixemos de pecar e possamos estar sendo a semelhança, andarmos, né? E Deus, é essa promessa de Deus, né? É essa vitória. Estarmos andando conforme a imagem e semelhança de Cristo, pois ele é fiel, né? Tem redimido as nossas almas, o nosso Redentor. Falando um pouco sobre doutrina, então, irmãos, o que vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo dizendo aos romanos, né? Vou dar uma lidinha aqui rapidamente no capítulo 1, só para os irmãos, né, se situarem, para nos situarmos, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A tradução da minha que eu vou hoje ler aqui com os irmãos é a Revista e Atualizada, Almeida, né? Continuando, né? Separado para o Evangelho de Deus, versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas das Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Vamos lá para o capítulo 5. Paulo, né? Escrevendo aos Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Glória de Deus é uma esperança dada por Deus, derramada pelo Espírito Santo aos nossos corações. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança, versículo 5, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, dado, né? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que palavra, irmãos? Eu li até o versículo 11. Que palavra, né, irmãos? Eu vou até meditar aqui, que eu estava fugindo do foco aqui um pouco da minha mente, irmãos,
mas eu vou ler os dois últimos versículos para mim me situar. Amém? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Fala sobre a reconciliação, fala sobre a justificação por meio da fé, fala sobre a paz que agora temos com Deus. Porque antes não tinha paz, né? Não tínhamos, vamos dizer, tínhamos por causa da nossa conversão, né, irmãos? Mas antes, Velho Testamento, o povo não tinha essa paz que nós temos hoje, entendendo e interpretando da melhor maneira possível pelo Espírito Santo, né, a Bíblia, como ele tem feito conosco, né? Tem nos dado dons para a igreja, tem dado a vitória, tem fortalecido, tem abençoado, graças a Deus. O Brasil é um país lindo, maravilhoso, o Evangelho está aí pregado, anunciado, e louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, e mais este dia. Então, irmãos, com relação à doutrina, a palavra é muito clara, né? Como os irmãos sabem, eu sei, nós sabemos, as igrejas sabem, porque onde há a pregação do Evangelho, está dizendo aí, não há confusão. Não é para ter confusão. Porque Deus, ele não confunde a cabeça de ninguém. Então, vamos lá. Prestando atenção, irmãos. Eu vou dar uma lida agora, versículo por versículo. E aquilo que estiver sendo orientado, né, para mim, eu vou estar dizendo para os irmãos com relação à sabedoria que Deus tem me dado. Então, vamos lá. Versículo por versículo. Graças a Deus, né, irmãos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui que a paz que nós temos com Deus, ela só pode ser, por Jesus, né, irmãos? Por isso que às vezes algumas pessoas nos veem passando por afrontas, passando por quedas, passando por intempéries aí da vida, coisas que a princípio é difícil ter paz. Mas Deus, ele nos dá essa paz porque temos paz com Deus, porque cremos na morte, na ressurreição do Senhor Jesus e sabemos que estamos aqui de passagem. Amém? Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, falando sobre a fé novamente, né? Segunda vez que ele vai falar sobre a fé, esta graça na qual estamos firmes. Então, essa firmeza que a gente procura demonstrar para as pessoas, alguns estranham. Estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus é uma esperança. O Senhor Jesus veio para nos dar essa esperança, no qual nos cremos e temos nos firmado, né? Sabemos que existe um céu de luz, onde não haverá trevas, onde não haverá morte, nem ranger de dentes, como escrito está. Então, por isso que nos gloriamos e ficamos firmes nesta expectativa, como aqui está escrito, porque Deus, ele criou em nós essa expectativa mediante a fé. Essa palavra que se pode entender, que eu entendo por enquanto destes dois versículos. Continuando, irmãos, versículo 3, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, como eu comentei, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então a gente vai perseverando porque a gente tem uma expectativa, a gente tem uma consolação, a gente tem uma promessa de vida eterna. E a perseverança, a experiência, esperança. Ora,
A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa é a palavra. Porque Cristo, verso 6, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Fez a obra, né? Jesus Cristo, ele fez a obra. Está consumada, né? Dificilmente, verso 7, alguém morreria por um justo. Apóstolo Paulo, nessa tradução, irmãos, eu não sei se, essa palavra aqui, esse trecho, talvez seja uma sabedoria de Deus, que veio sendo, né, a Bíblia veio sendo modificada, né, irmãos? Há várias interpretações, mas ele está ali no Império Romano, né? E ali a cultura, a vida ali era outra, era muito diferente da que a gente vive hoje, né? Era um Império Romano e hoje a gente vive vamos dizer, um império econômico. Sabemos que tudo isso vai passar, né, irmãos? Essa direita e essa esquerda vai passar. Porém, precisamos estar firmados na palavra de Deus. Continuando aqui. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Dificilmente alguém morreria por um justo. Mas na época, irmãos, soldados, né, davam a vida pelos seus imperadores, né? César, eles eram obrigados a dar a vida né? Eles morriam. Não que os Césares eram justos, mas já acontecia esse modo, né? essa interpretação, isso já acontecia, né? Eles tinham que morrer, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Pelo bom, quem é bom, né, irmãos? Falando ali de quem é bom, né? A gente sabe que não somos nada e do nada Deus cria tudo. Isso é uma coisa super interessante, né, irmãos? Do nada, nós não temos capacidade alguma de poder estar se aproximando de Deus com as nossas próprias forças, né? Mas Deus nos anima para isso, né? Para que a gente esteja se aproximando dele mediante a palavra. Então, prosseguindo o verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que obra, né, irmãos? Do nada Deus está fazendo tudo. Que obra? Nada é até assim, eu quis dizer uma interpretação para os irmãos, porque Jesus, os profetas, de que é o homem, né? O que é isso, essa terra perante o esplendor da glória de Deus? Não é nada. O que somos nós, né? E as nossas obras, nada. Mas a obra de Cristo é tudo, né? Como a gente tem visto. Então, vai continuar dizendo, né? Esse versículo 8 é muito importante, né, irmãos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Cristo morreu, né, irmãos, como sabemos, para nos salvar, para nos resgatar, pagou o preço. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus, ele se encontra irado, irmãos? Agora uma pergunta, como que eu poderia, uma suposição, será Deus, ele se encontra irado, irmãos? Conosco não, né? Aqueles que têm buscado conhecer Jesus, não. Está dizendo aqui, que pelo sangue de Jesus seremos por ele, né, por Deus, né, salvos da ira. Qual é a ira de Deus, né, irmãos? Quem que pode interpretar isso? Como fazer uma análise, como fazer uma pregação sobre a ira de Deus? Muito difícil, porque ela existe, né? A ira de Deus está falando aqui, né? Mas não é para a igreja.
seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus não é para a igreja, não é para aqueles que são luz, né? Para aqueles que estão com Jesus, para nós, não é para nós a ira de Deus, né? Sabemos disso, mas ela existe, né, irmãos? É uma coisa assim que muito difícil de você ter, eu acho que é um profundo estudo, né, para poder falar um pouco sobre esse assunto. Eu vou para o 10 que eu ganho mais. Verso 10, irmãos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, éramos inimigos pelas nossas obras, irmãos, pelos nossos pensamentos, fazíamos as obras da carne, né? Não tínhamos discernimento, errávamos, estávamos perdidos, não tínhamos uma esperança, não tínhamos uma promessa de vida eterna, mas Deus fez isso. Eu comentei com os irmãos, do nada Ele criou tudo, porque estávamos, né, entregues às nossas próprias concupiscências, reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a palavra do Evangelho é essa, né? Da doutrina é essa, confiança. Seremos salvos, vamos morar nos céus, temos a vida eterna, não é que teremos, temos, cremos na vida eterna, porque Cristo assim determinou, Ele fez, Ele continua fazendo, Ele continua abençoando, Ele continua dando a vitória, e Ele é Ele, né? Ele sabe o que faz. Então a vida eterna existe, então como eu disse com os irmãos, essa confiança que é nos dada pelo Evangelho, não deixa a gente ficar confundido. Então muitos estranham algumas de nossas, né, procedimentos, algumas de nossas, o que a gente faz, porque, né, nós temos essa confiança. Então essa confiança só é obtida através da conversão, né, como cremos, e pelo Espírito Santo, pela fé e pelo aquilo que Deus tem demonstrado para a gente ser a verdade, né, através de sua palavra santa, da sua palavra santa. E verso 11, irmãos, para finalizar, graças a Deus, bastante coisa para mim fazer aqui, de nós, umas par de coisas que fazer em casa, correria. Lavar banheiro, passar pano no piso e bola para frente, né? Fazer o quê? Estamos aí, por enquanto estamos aqui. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação. Então estávamos, né? Éramos inimigos de Deus, fazíamos coisas erradas, estávamos perdidos, mas como o Evangelho diz, né, como o Senhor Jesus diz, Ele veio para buscar o que se havia perdido, Ele veio para nos buscar, né, e nos levar para habitarmos em sua morada celestial. Como eu disse, irmãos, essa é uma palavra fiel, é do nada Deus fazendo tudo. Isso foi uma meditação que eu tive aqui, né, no meu íntimo, que é o que Deus faz através. Se éramos inimigos e agora fomos reconciliados, para ser inimigo de Deus não é nada, pior que nada, né, irmão? Então, do nada, Deus fazendo tudo através de Cristo. Então, que palavra, né, irmãos? Que testemunho, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele continua dando, que Ele continua nos dando. Essa é a palavra. Então, irmãos, até o versículo 11, graças a Deus, obrigado por ter escutado esta mensagem. Não vou prolongar, desejo que meu canal atinja logo 1000 inscritos. Preciso monetizar, mas esse não é o foco do canal também, né, irmãos? A gente sabe que a gente tem dado um testemunho aí e temos perseverado. Porém, né, se Deus abençoar, que assim seja também, prosperarmos mais financeiramente, é claro, né? Eu não vou, esse campo do YouTube, da net, a gente não pode ficar para trás, né, irmãos? Por isso que eu gravo esse vídeo,
Eu não posso ficar para trás por algumas coisas que eu faço, pelo testemunho aí que eu tenho dado. Não vou alcançar o campo aí também da internet. Vamos aí, irmão, tamo junto. Igreja, a gente precisa se fortalecer e viver da vida e confiar em Deus aí que Ele tem a vitória para cada um de nós. Encerrando nossa transmissão, obrigado, Deus abençoe você, toda a sua família, que seja mais este semestre, mais que logo vai se iniciar aí, uma bênção na tua vida. Com coragem, tenha fé, vamos continuar perseverando. Deus perdoa, Deus dá vida, Deus renova, Deus restaura. Como está escrito, Ele reconciliou consigo mesmo nós que estávamos perdidos e agora somos salvos mediante a fé, mediante a palavra de Deus. Obrigado, Deus te abençoe, Deus seja louvado, continue ajudando você, fortalecendo você, eu, toda a sua família aí, e Deus é por nós. Graças a Deus, obrigado. Irmãos, irmãs, vamos seguindo aí na luta. Muito obrigado. Bate a perna.